You've got that charm, that subtle charm, that makes young farmers desert the farm, 'cause you got that thing, that certain thing. Quem tem tendência, essa bendita tendência para engordar, emagrecer é difícil, né? É muito difícil. Você sabe que essa história de que emagrecer é fácil, é só fechar a boca, é uma bobagem. Você sabe que o ato de comer é muito mais complexo do que as pessoas pensam. Se fosse só vontade, Isabel, beleza. Mas a vontade, dentro do ato de comer, dentro do que você come, já se tem estudos mostrando que vale mais ou menos só para 20%. O resto são necessidades internas, são N coisas. Só para você ter uma ideia, existem 50 substâncias, pelo menos, no nosso organismo, ok? Em todos os lugares, mas particularmente aqui na região que regula isso de comer mais ou menos, 50. Então você imagina um pequeno desequilibrinho aí, o que vai acarretar. E esse é o problema, o sujeito fala, não, eu não estou satisfeito com o meu peso, eu quero emagrecer, é a coisa que eu mais quero, eu ouço isso. Por que que eu não consigo? Porque é muito difícil. A gente deve comer comendo, não assistindo televisão, não mexendo no iPhone, não mexendo no computador, não discutindo assuntos sérios. Por exemplo, almoço de negócios normalmente é engordativo. Eu diria assim, você dorme sozinho, você usa a hora do sono como uma hora meio sagrada. A hora do sexo, você não faz sexo normalmente assistindo televisão ou mexendo no iPhone, assim eu espero. Então a hora de comer também tem que ser uma hora onde você se dedica àquilo. Nós temos no cérebro um centro que é o centro da fome e o outro que é o centro da saciedade. Quando o centro da saciedade é ativado, você para de comer porque você está satisfeito. Mas isso só acontece quando você está prestando atenção no que come. Se você está comendo e mexendo no iPhone, passa direto, de modo que você acabou de comer, daqui a meia hora você se sente como se não tivesse comido nada, você se sente com fome novamente. O que importa realmente, Isabel, para emagrecer, é você comer menos calorias do que você gasta. Acabou. Fim. A caloria pode vir do doce, da sardinha, do açúcar, da feijoada, do churrasco. O que importa é o número de calorias. Agora, se você põe como meta o emagrecimento, a questão é assim, o emagrecimento tem a ver com dieta, e dieta tem muito a ver com o verbo renunciar, que no fundo é assim, ao que você é capaz de renunciar para emagrecer? Não é obrigatório entrar naqueles regimes de peito de frango com alface, aquilo é uma tortura. As pessoas fazem isso em geral numa segunda-feira, de preferência na primeira segunda-feira após as férias. Então eu vou entrar em dieta. Qual é a sua dieta? Eu vou tomar só leite desnatado com uma fatiazinha de pão com margarina e depois vou almoçar frango grelhado com alface e à noite vou tomar uma sopinha. Ninguém aguenta isso. Então, primeiro conceito, você pode comer de tudo. Isso eu acho muito importante. Não, isso é muito importante mesmo. Segundo, por outro lado, você precisa aprender a se controlar. Então você precisa calcular para cada pessoa, e cabe ao médico, calcular quanto ela gasta, né? E cada vez nós temos mais meios de ver isso aí, e adaptar uma dieta em pontos que coma menos do que gasta. Terceiro, eu acho ainda que a pessoa anotar, pelo menos no começo, facilita emagrecer. E já havia trabalhos clínicos mostrando isso. Que se você pega uma população e você faz essa população anotar o que come, ela perde peso. Porque ela começa a prestar atenção no que ela come. Porque muitas pessoas, a maior parte das pessoas não presta atenção e perdia peso. E aí surgiu uma dieta onde você pode comer de tudo, tá certo? Desde que você saiba o número de calorias que você faça, mas que você presta atenção. E aquela história que a gente ouvia antigamente, lia em revista, não, eu engordo porque eu tenho problemas psicológicos, eu desconto na comida, isso existe? Olha, para você ter uma ideia, a prevalência de comer emocional que a gente fala
é muito pequena na população geral e um pouquinho maior na população de obesos, mas os obesos que comem compulsivamente são 6%, 5%, 6%. É pouco. 95% dos pacientes com obesidade, das pessoas com obesidade não comem compulsivamente e não necessariamente comem em respostas a emoções positivas ou negativas. Existe uma interação genética óbvia, com o ambiente óbvio e com alguns distúrbios psicológicos, sim. Mas, na minha opinião, o maior problema psicológico do obeso é o fato de ser obeso. Porque a sociedade não aceita ele, você pode ver. De jeito nenhum. Um bullying danado contra o obeso. Hoje em dia, não aceita. E aí ele acaba deprimido e ansioso e chateado, não como causa de obesidade, mas como consequência. Se você tratar teu problema psiquiátrico, se você é obeso e tem um problema psiquiátrico, tratando o seu problema psiquiátrico é pouco provável que você deixe de ficar obeso. O contrário, não. Existem algumas evidências mostrando que se você fizer um tratamento adequado para a tua obesidade, você pode melhorar alguns problemas psiquiátricos. Ah, isso é muito interessante. Quer dizer que tratando a obesidade, tendo junto um problema psiquiátrico ou emocional, você vai melhorar. Provavelmente melhorar vai daquele melhorar. outro Talvez problema. você não cure seu problema psiquiátrico, talvez você tenha que fazer tratamento psiquiátrico contínuo, mas vai melhorar. É melhor você ser um paciente psiquiátrico não obeso do que ser um paciente psiquiátrico obeso. A obesidade é uma doença que tem que ser tratada e ela não é consequência de um problema psicológico. Não existe a diferença entre uma motivação real e essa procura neurótica que todo mundo tem hoje do corpo perfeito? Existe. A preocupação boa é uma questão mais total, isto é, como é meu estilo de vida? Que corpo combina com o meu estilo de vida? A coisa neurótica é quando uma pessoa, como dizia a personagem da Zezé Macedo, só pensa naquilo. Isso pode ser desde aqueles atletas que entram em quadro chamado vigorexia, que sempre se acham muito fracos, então eles malham várias horas por dia, perdem prova, ficam até lesionados. Por quê? Porque eles só pensam em ter um corpo forte. A anoréxica que só pensa em ter um corpo magro. E a pessoa que está no sobrepeso, e que aí ela fica neurotizada por isso. Eu já não estou nem falando dos obesos. Eu estou falando da pessoa com sobrepeso e que neuroticamente só pensa em emagrecer e só fica em cima disso. O problema é que essas pessoas frequentemente emagrecem e, a partir do emagrecimento, elas vão relaxando, elas vão laceando. Aí o peso volta. Aí vai para novo regime. O que a gente pode ver de fora? De fora a gente vê que são pessoas cuja vida é centrada na questão do regime. Então, ou elas estão terminando um regime, ou elas estão começando um regime. Sendo que regime nem uma palavra legal. A melhor palavra é dieta. Regime é aquilo que você faz para ficar magrinha no fim do ano e caber no biquíni. E dieta faz parte de um estilo de vida. E já que hoje a gente está falando de obesidade, eu não podia deixar de mostrar novamente o livro do Dr. Halper, Dr. Adriano Segal, né? O livro deles, Porque Como Tanto, que é um livro super bacana, que conta uma história fictícia, mais calcada na experiência deles, na experiência clínica, de uma menina que tem compulsão alimentar e não consegue parar de comer, e é super bacana. Desabafos de uma compulsiva alimentar. É da editora Bestseller, né, do Dr. Alfredo Halper e Dr. Adriano Segal. Bom, aqui tem uma coisa muito bacana, que é um lançamento da editora Livros, olha aqui. É Após um Tumor Cerebral, do Dr. Júlio Pereira. Também é médico. Você vê que saúde e livros andam ali juntinhos, né? E aí é o seguinte, é a história de um neurocirurgião que descobre que tem um tumor cerebral. Agora você imagina, o neurocirurgião é o sujeito que cuida do tumor cerebral dos outros, né? Então você vê que essa experiência aqui é muito interessante. Dr. Júlio Pereira, Após um Tumor Cerebral. Dr. Júlio tem outros livros que eu vou mostrando para você aqui no decorrer do tempo. Editora Livros. E aqui
Cidade da Meia-Noite, do Barton Mitchell. É o seguinte, da editora Jangada, né? E é uma história muito doida. É a história de um povo alienígena que vem conquistar a Terra. Não sei por que todo mundo acha que o alienígena vem para conquistar, nunca vem para somar. Mas tudo bem, eles vêm para conquistar a Terra e eles transformam todos os seres humanos nos robôs, assim, sujeitos a submissos, enfim, né? Através de ondas que eles emitem para o cérebro dos humanos. Só que quem é que escapa desse efeito? Hã? Os adolescentes e as crianças. E aí, você já imaginou? Pois é, nem fica imaginando. Da editora Jangada, Cidade da Meia-Noite. Diversão imperdível para você. Medicamentos para emagrecer. Esse é um capítulo complicado. Eu me lembro que a gente tinha medicamentos que as mulheres tomavam, emagreciam e, como brinde, enlouqueciam, né? Também enchia com a cabeça. Então, como é que é? O que funciona, o que vale, o que não vale? Esse é um terreno pantanoso. Atualmente, o que se sabe é o seguinte: existem alguns medicamentos que foram testados muito tempo e que funcionam para a obesidade e que são relativamente seguros. Não existe segurança em nenhum medicamento do mundo, nem aspirina, você sabe? É verdade. Mas você precisa saber em que paciente dá. Isso é um lado. Então, obesidade é doença, obesidade merece tratamento, como diabetes, como hipertensão, como colesterol, merece. E tem mais para o resto da vida, muitas vezes. Mas existe muita charlatanice em volta da obesidade também. Então existem pessoas inidôneas que usam remédios de uma maneira errada, que associam remédios, que dão hormônios de tireoide, que dão diuréticos, que dão laxativos, que dão antidepressivos, tudo numa mesma fórmula. Então o que acontece? Se associou o seguinte, duas coisas. Um, que o obeso é sem vergonha e que não merece remédio. E segundo, que os remédios para emagrecer são muito perigosos por causa da anfetamina, que não tem mais, que não se usa mais para a obesidade, que era a precursora de outros. O que acontece? Criou um bruto preconceito contra o obeso. Na verdade, contra o médico que cuida do obeso e contra o remédio. Mas que funciona. E o que acontece? Hoje em dia, para a obesidade mesmo, on-label, quer dizer, que estão na bula, tem a sibutramina, que sofre ameaça todo dia, e tem o Orlistat, antes era xenical, agora tem uma série de outros, que esse não tem nenhuma ação central. A sibutramina tem ação central, diminui o apetite, ajuda a queimar caloria, e o xenical, a Orlistat, que diminui a absorção de gordura. Mas tem esses off-label, e eu me permito falar, por exemplo, o pessoal fala, tem um remédio que está sendo usado para epilepsia, é verdade, é o topiramato. Mas em doses adequadas, no paciente adequado, com um médico adequado e com um cuidado adequado, pode ser importante para compulsão. Tem o Fictosa, que acho que você já ouviu falar, que é um remédio, é uma bruta reportagem. Ele é usado para diabetes, que pode ajudar bastante também em muitos casos. E tem um remédio que é a bupropiona, que é um antidepressivo que usa há um tempão, e que ele é usado para parar de fumar, mas que muitas vezes ajuda a emagrecer também. A gente fica conversando com o Dr. Halper aqui até não sei quando mais. O programa já acabou, não dá tempo nem de eu te falar do meu site, mas você já sabe do meu site lá. Every time we say goodbye, I die a little.